Sejam todas e todas bem-vindos a essa quarta aula da oitava edição do curso de Educação Fiscal e Cidadania. Nessa aula a gente vai abordar a tributação sobre o consumo, que é aquela tributação que incide sobre as mercadorias que adquirimos e sobre os serviços que tomamos. O detalhamento de cada uma desses impostos a gente vai ver nos próximos slides. Revendo alguns conceitos já apresentados, nós temos os impostos diretos, que são os impostos sobre a renda e o patrimônio. Esses impostos vão ter abordagens específicas em próximos encontros, né? Imposto sobre a renda, como o próprio nome diz, é sobre as receitas auferidas, né? Imposto sobre patrimônio, nós temos o IPVA, por exemplo, que incide sobre carros, o IPTU, que incide sobre as casas, e o foco dessa aula de hoje são os impostos sobre consumo, que ele tem uma característica de ser um imposto indireto, né? Indireto porque o contribuinte, de fato, é quem compra a mercadoria, quem toma o serviço, e o contribuinte de direito é aquele que tem a relação com a administração tributária, que são os prestadores de serviço, que são os donos das empresas que comercializam as mercadorias. Bem, pessoal, fazendo um pequeno roteiro da nossa aula, a gente vai abordar primeiro um conceito, né? Abordar a conceituação de bens, mercadorias e serviços. Depois nós vamos ver alguma coisa que não vai ser a única vez que vocês vão ver. Provavelmente vocês já viram isso nas aulas anteriores e vão ver mais para frente, que são os princípios e aspectos gerais da tributação, né? Em seguida, a gente vai ver qual a competência tributária no aspecto de impostos sobre consumo da União, dos estados e dos municípios. E depois fazemos as considerações finais. Falando da conceituação de bem e mercadoria, nenhum bem é mercadoria por natureza, é só mercadoria quando ele está num ciclo de circulação, né? À medida que ele sai do ciclo de circulação e que ele se torna bem propriedade de uma pessoa, ele deixa de ser mercadoria e é um bem que pertence a uma pessoa, né? Eles são possíveis de individualização e valorização, né? E a mercadoria tem um interesse de ordem econômica. A conceituação de serviço, que está lá no Código Civil, né? Ela é importante, né, para o fato gerador tanto de ISS como em alguns casos também do ICMS, né? Ele é um trabalho feito por alguém e ele pode ser contratado mediante retribuição. Essa retribuição que vai ser, em regra geral, a base de cálculo do serviço que está sendo tributado, né? Existe sempre uma relação entre tomador e prestador. Tomador de serviço é aquele que contrata alguém ou uma empresa para executar um serviço, e prestador é aquele que executa esse serviço. Ele pode ser feito por um trabalhador autônomo, por exemplo, um personal trainer, um jardineiro, né? Ele pode ser uma pessoa física, portanto. Ele pode ser uma pessoa que faça aquele serviço eventualmente, né? O famoso, uma das características seria o bico, né? E ele pode ser feito por uma empresa, né? Principalmente através da terceirização. Existem empresas prestadoras de serviços, como por exemplo uma oficina mecânica, ou hoje existem as empresas, principalmente que prestam serviço de limpeza, por exemplo, né? E tem lá até uma definição de quando que o serviço deve ser cobrado, ou pode ser cobrado ou não, também no artigo 606 do Código Civil. Bem, vale a pena a gente estar revendo, né, os princípios constitucionais da tributação. O princípio da legalidade quer dizer o seguinte: o princípio da legalidade, resumidamente, é que nenhum tributo pode ser cobrado sem que haja lei que o institua. E também, mesmo havendo lei que institua esse tributo, os fatos geradores anteriores à vigência da lei não podem ser tributados, né? Vou dar um exemplo do que não é tributado hoje, né? Não vou nem entrar no mérito da justiça ou injustiça disso, mas, por exemplo, dividendos não são tributados hoje.
Portanto, uma lei que vier a alterar isso e voltar a cobrar imposto sobre dividendos, todos os dividendos recebidos antes da vigência dessa lei não poderão ser tributados. Então, legalidade. Tem que ter lei e aquilo que aconteceu antes da vigência da lei não pode ser tributado. Anterioridade anual, como o próprio nome diz, é uma anterioridade que garante que nenhum imposto pode ser cobrado no mesmo exercício em que foi instituído, né? Então, se uma determinada lei instituir um imposto e ela for promulgada em janeiro de um ano, ao longo de todo aquele ano, esse tributo não pode ser cobrado. Ele só poderá ser cobrado a partir de janeiro do exercício seguinte, do ano seguinte, né? E tem uma anterioridade nonagesimal, que é a anterioridade que garante que um tributo não pode ser cobrado antes de passados 90 dias da promulgação da lei, da vigência da lei, né? Então, se uma lei, por exemplo, for aprovada em dezembro de um determinado ano, vamos supor dia 20 de dezembro, ela não pode ser cobrada antes de aproximadamente 20 de março do ano seguinte, né? Apesar de em janeiro já começar um novo ano, um novo exercício que atenderia aos critérios da anterioridade anual, mas ela não pode ser cobrada a partir de janeiro, porque tem a anterioridade nonagesimal também, que implica que ela só pode ser cobrada depois de 90 dias da vigência da lei, tá? E a gente vai ver em detalhes para cada um dos tributos, todos esses princípios admitem exceções. Bom, falando das características gerais dos impostos, os impostos podem ser progressivos e regressivos. Progressivos são aqueles que, à medida que aumenta a base de incidência daquele imposto, aumenta também a cobrança do imposto. Um exemplo disso é o imposto de renda à pessoa física, em que nós temos desde faixas isentas até faixas que pagam 27,5%, né? Quanto maior a faixa de renda, maior a incidência do imposto, maior a alíquota que é cobrada sobre aquela renda, tá? Os impostos regressivos são aqueles que proporcionalmente oneram mais quem ganha menos, né? Que são, por exemplo, os impostos sobre consumo. Uma pessoa que recebe, hipoteticamente, R$1.000 por mês, ela, na hora que vai no supermercado e compra um pacote de arroz, ela paga o mesmo imposto naquele pacote de arroz que aquele que ganha R$50.000 por mês. Portanto, o imposto, aquele imposto embutido, né, na mercadoria, no arroz, nesse exemplo, ele onera mais quem ganha R$1.000 do que quem ganha 50 mil, porque o valor do imposto em reais é o mesmo, tá? Nós temos também o imposto direto ou indireto. Direto é aquele que é cobrado de quem possui aquele bem, né? Imposto de renda e imposto sobre patrimônio são impostos diretos. Então, por exemplo, aquele que possui um carro é ele que paga o IPVA, então é imposto direto sobre a propriedade daquela pessoa. Imposto de renda também é um imposto direto, porque ele incide sobre a renda recebida por aquela pessoa. E o imposto indireto é aquele que nós temos as duas figuras aí, que são o contribuinte de fato e o contribuinte de direito. O contribuinte de direito é aquele que tem relação com a administração tributária. Voltando ao exemplo do arroz, é o supermercado que tem a relação com a administração tributária, portanto, ele que é o contribuinte de direito. O contribuinte de fato é aquele que, na verdade, arca com aquele imposto. Então, voltando ao exemplo do arroz, como tem um valor embutido na venda de um pacote de arroz, então o contribuinte de fato é aquele que está comprando o arroz e não o supermercado. O supermercado é aquele contribuinte de direito que tem a relação com a administração tributária. Os impostos podem ser cumulativos e não cumulativos, a gente vai ver isso
vai ver isso à medida que a gente estiver falando dos vários impostos, vai ter no material complementar que eu vou disponibilizar, né? Mas, a grosso modo, o imposto cumulativo é aquele que é cobrado independente de quantas etapas tiver incidência de imposto numa determinada circulação de mercadoria ou numa determinada prestação de serviço, enfim. E o não cumulativo é aquele que, quando você vai pagar um imposto numa determinada etapa, ele é descontado o imposto que foi pago na etapa anterior, tá? A gente vai ver isso em detalhes. A substituição tributária é uma figura que permite que a primeira comercialização ou as comercializações iniciais, por exemplo, de uma mercadoria, já se cobre imposto de toda a cadeia, né? Nós temos exemplos de refrigerantes, de combustíveis, que tem essa figura da substituição tributária, que também eu vou detalhar no material que eu vou disponibilizar, tá? Ele pode ser seletivo ou não seletivo. Normalmente, a caracterização de seletividade no imposto é quanto mais essencial aquela mercadoria for, em tese, ela é cobrado menos imposto. Quanto mais supérflua ela for, ela é cobrado menos impostos. Esses são seletivos. Os não seletivos incidem igualmente, independente da essencialidade da mercadoria. Os impostos também podem ser fiscal e extrafiscal. Fiscal é aquele que tem um viés arrecadatório e extrafiscal é aquele que tem um viés muito mais de regulação de mercado, de regulação de uma determinada relação, do que um viés arrecadatório. Contribuinte de fato e de direito a gente já mencionou quando a gente falou do imposto direto e indireto. E os impostos também podem ser cobrados através de a alíquota ser específica ou ad valorem. Ad valorem, a maioria dos tributos são ad valorem, que é um percentual sobre a base de cálculo, né? Imposto de renda é assim, o ICMS é assim, o ISS é assim. Então, é um percentual sobre o valor da transação, sobre o valor da renda, sobre no caso do imposto sobre patrimônio, sobre o valor do patrimônio. E específico, na verdade, é um valor fixo em função da quantidade comercializada. Que eu me lembre, o que está hoje com um imposto com essa característica específica, que é em função da quantidade e não do valor comercializado, é a CID combustível. Bem, falando das competências tributárias, a gente vai ver nos próximos slides os impostos sobre consumo de competência da União, que são o IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados, o Imposto de Importação, o II, e o IE, que é o Imposto de Exportação. De competência tributária dos Estados e do Distrito Federal é o ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, e em relação ao município é o ISSQN, o Imposto sobre Serviços de qualquer natureza, normalmente se refere a ele como sendo ISS. Bom, as competências dos entes está definida constitucionalmente, né? Então, no quesito de imposto sobre consumo, os impostos de competência da União são os impostos de importação, o imposto de exportação e o imposto sobre produtos industrializados. A gente vai ver cada um deles nos próximos slides. Bom, o primeiro imposto que a gente vai abordar é o imposto de importação, né? Ele está lá definido no artigo 153 da Constituição Federal e no CTN, né? Só fazendo uma observação de caráter geral, na Constituição Federal define-se quais impostos podem ser cobrados por quais entes, e no CTN tem a regulação daquele imposto, então as regras gerais do que pode, qual fato gerador e a base de cálculo daquele imposto, tá? A incidência, então, do imposto de importação é a entrada no território nacional para a incorporação à economia interna de um bem, que pode ser destinado a uma comercialização ou pode ser destinado à incorporação por uma determinada pessoa física ou por uma pessoa jurídica, né, que compra uma máquina, por exemplo, ou uma pessoa física que adquire um carro, tá?
e ele foi produzido no exterior, né? As alíquotas sobre esse imposto de importação, elas são definidas de acordo com a TEC, que é a Tarifa Externa Comum do Mercosul, e cada estado pode alterar essas alíquotas, pode estabelecer, aliás, exceções a essas alíquotas, né? Estado aqui no sentido de estados nacionais, né? Cada país pode estabelecer essa lista de exceções. Bem, o imposto de importação é um imposto seletivo, né? Em função da essencialidade do produto, né? Quanto mais essencial um produto, menor a alíquota, né? A alíquota varia inversamente proporcional à essencialidade do produto. E outra característica nessa seletividade é que bens de capital que possam contribuir para o aumento da produtividade da indústria nacional, eles podem ter a alíquota baixa ou até, em alguns casos, ser isentos. Ele tem uma característica extrafiscal, no sentido de regulação do mercado exterior, no caso, a importação, tá? Ele tem exceção aos três princípios constitucionais de tributação. Ele tem exceção à legalidade, à anterioridade nonagesimal e à anterioridade de exercício. Exatamente por ele ter essa característica extrafiscal que eu mencionei, é que ele necessita dessa flexibilidade, né? Na regulação aí a gente pode falar como um dos itens a serem considerados é a questão da proteção à indústria nacional. Então esse produto aí, por conta disso é que existe essa exceção, né? Tanto que ele pode ser alterado por decreto, exatamente isso, uma iniciativa do Poder Executivo, sem depender do Legislativo, pode alterar a base de cálculo e então ele pode ser alterado por decreto. Então, por isso que, por ele ser um extrafiscal, um imposto extrafiscal que não tem viés arrecadatório, é que ele tem essas exceções a todos os princípios de tributação. Outro imposto de competência da União é o imposto sobre exportação. A incidência é exportação de produtos nacionais ou nacionalizados, tá? Nacionalizados por quê? Porque pode ter algum produto que teve o início da sua produção no exterior, foi importado, aqui ele sofreu algum processo de industrialização, de beneficiamento, e ele é exportado novamente, então, por isso que são produtos nacionais ou nacionalizados. Ele incide sobre poucos produtos, né? A sua alíquota é fixada ainda pelo Decreto-Lei 1578 de 1977, que foi recepcionado pela Constituição de 88, né? E ele tem uma alíquota básica de 30% e ele pode ser alterado pelo Executivo em até 5 vezes. O imposto de exportação, de maneira similar ao imposto de importação, ele tem uma característica extrafiscal, né, visando o controle cambial e de comércio exterior. A sua legislação é bastante enxuta, ela segue no que couber o imposto de importação. Tem, por conta dessa característica extrafiscal, ela tem todas as mesmas exceções que tinha o imposto de importação, isso é, a exceção à legalidade, à anterioridade nonagesimal e de exercício, né? E ele é pouco utilizado, né? Pouquíssimo utilizado, porque é muito importante as exportações, especialmente para a balança comercial do país. O Imposto sobre Produtos Industrializados, conhecido pela sua sigla IPI, incide, como o próprio nome diz, que incide sobre a industrialização. A industrialização é um processo que modifique a natureza, o funcionamento, o acabamento do produto e depende do processo utilizado para fazer isso. O que importa é que haja uma industrialização conforme definido em regulamento, né? A competência é dada pela Constituição Federal, no seu artigo 153, inciso 4,
e a sua regulamentação de contribuinte, fato gerador e base de cálculo está no Código Tributário Nacional, né? O fato gerador, que está definido então no CTN, acontece quando da saída do estabelecimento industrial. Ele é seletivo em função da essencialidade do bem, né? E ele é não cumulativo. Isso é, conforme a gente já viu anteriormente, aquilo que se pagou na etapa anterior de incidência do IPI, ela é descontada na fase seguinte, se houver incidência de IPI novamente, né? Como eu já falei, esses detalhamentos de como incide sobre cumulatividade, substituição tributária e outras coisas mais estará disponível no material complementar e também no capítulo 6 do livro de Educação Fiscal e Cidadania. A par dos outros impostos sobre consumo, o IPI é um imposto indireto, né, que nós temos a figura do contribuinte de fato e contribuinte de direito. O contribuinte de direito é a indústria, né, aquele que paga o IPI para a administração tributária. E o contribuinte de fato é quem efetivamente suporta o ônus financeiro daquela tributação. É quem adquire aquele produto que há incidência de IPI, é que, na verdade, arca com o ônus financeiro daquela tributação. Ele tem finalidade fiscal, porque ele tem um viés arrecadatório, mas também uma finalidade extrafiscal de poder regular e incentivar, por exemplo, o consumo, né? Nós tivemos recentemente, né, por exemplo, na crise de 2008, nós tivemos o Poder Executivo podendo alterar as alíquotas dos automóveis, dos bens de linha branca, dos móveis, de maneira a poder incentivar que aquelas mercadorias continuassem sendo vendidas, sendo comercializadas, para que não houvesse recessão. Tá? Por conta dessa característica extrafiscal, ele tem exceção à anterioridade de exercício e à legalidade, né? Essas alterações, se vocês podem consultar a época, né? Ou se vocês se lembrarem, elas foram efetuadas por decreto, né? A base de cálculo do imposto é por fora, isso é, ele não está inclusa no valor da mercadoria, né? Então, se você tiver uma determinada mercadoria industrializada que tem uma alíquota hipotética de 10% e o valor da mercadoria é R$1.000, então está lá na nota, nesse valor de R$1.000 está incluso outros impostos eventualmente incidentes naquela mercadoria, mas está lá, valor da mercadoria R$1.000, IPI 10%, no caso, nesse exemplo aí, seria R$100 de IPI, e o total da transação é de R$1.100, portanto, é um imposto calculado por fora. E uma parte desse imposto, como a gente vai ver mais para frente no federalismo fiscal, é repassada aos estados e municípios. Antes de abordar a questão dos impostos de competência dos estados e dos municípios, vamos falar do federalismo fiscal. O federalismo fiscal é uma repartição de receitas previstas no artigo 159 da Constituição Federal, em que parte dos impostos de competência da União, no caso específico dessa repartição, é o imposto de renda e o imposto sobre produtos industrializados, eles são repassados aos estados e municípios através de fundos, sendo que os principais fundos são o Fundo de Participação dos Estados e o Fundo de Participação dos Municípios. Os percentuais que compõem o montante que vai ser distribuído, que vai ser repartido com os estados e municípios, é esse que consta na tabela que está nesse slide. Tá? E esse material também é abordado no capítulo 6, esse assunto também é abordado no capítulo 6 do livro base do nosso curso, bem como no material adicional, no material complementar que eu estou disponibilizando na plataforma, também há menção a essa repartição de receitas ao federalismo fiscal. Vale também mencionar como um imposto sobre consumo o Simples Nacional.
ele previsto no artigo 146, ele foi regulamentado em 2006 através da Lei Complementar 123. É um regime especial de arrecadação de tributos e contribuições para microempresa, empresa de pequeno porte e microempreendedor individual. Os valores de faturamento são esses, para cada uma dessas categorias, são esses que constam no slide. O Simples Nacional, ele unifica o recolhimento de contribuições e impostos, tanto federal como estadual como municipal. Na minha opinião, é um imposto federal repartido com os estados e municípios, tá? E ele tem a sua regulação, né, as suas regras definidas por um comitê gestor, que é o Comitê Gestor do Simples Nacional, que é um órgão colegiado com representantes do governo federal, dos estados e dos municípios. Falando agora do Imposto de Competência Estadual, que é o ICMS, que essa sigla aí significa Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Prestações de Serviço de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação. Ele é um imposto regressivo, né, como é de característica ruim dos impostos sobre consumo. Ele é indireto, que a gente já abordou outras vezes. Ele é não cumulativo, tem um mecanismo de débito e crédito, isso a gente aborda lá no capítulo 6 do livro e também no material complementar a gente vai detalhar um pouquinho mais isso. Ele é repartido com os municípios, conforme a gente vai falar um pouquinho mais adiante. A base de cálculo inclui o próprio ICMS, isso é um imposto por dentro, ao contrário do IPI, conforme eu falei lá atrás, que é um imposto calculado por fora, e o ICMS é calculado por dentro. Também a gente vai detalhar um pouquinho mais o que isso significa, o que isso onera as pessoas no cálculo do ICMS, e é um imposto de grande arrecadação, né? No Rio Grande do Sul, ela é responsável por aproximadamente 90%, tem mês até que é superior a isso, mas enfim, cerca de 90% da receita tributária do Rio Grande do Sul é oriunda do ICMS. A incidência do ICMS, o fato gerador do ICMS, é a circulação de mercadorias, ou no caso de transporte, é o início da prestação de serviço de transporte, no caso o transporte interestadual ou intermunicipal. O transporte intramunicipal está sujeito ao ISS, conforme a gente vai ver mais à frente, quando falarmos do ISS. E também sobre a prestação onerosa de serviços não inclusos na Lei Complementar 116/2003. Essa lei complementar é a lei que regulamentou o ISS. Existe uma lista de serviços que consta nessa lei, que é o anexo da Lei Complementar 116, que é considerada exaustiva, isso é, os serviços que não constam naquela lista são considerados como sujeitos ao ICMS. Mas isso, na verdade, não é tão claro assim. Acaba tendo disputa, em alguns casos, disputas judiciais entre Estado e municípios para ver quem que é o responsável por tributar aquela determinada atividade, mas enfim, a definição, pelo menos a teórica, é essa, né? Todos os serviços que não constam no anexo da Lei Complementar 116 estão sujeitos ao ICMS. Bem, pessoal, falando de alguns aspectos de problemas do ICMS, né? O ICMS, na dúvida nenhuma, é responsável pelo verdadeiro cipoal de legislações tributárias que nós temos no país, né? Por ser um imposto de competência dos estados e do Distrito Federal, a gente praticamente tem 27 legislações, apesar das regras básicas estarem definidas constitucionalmente na Lei Candir, na Lei 87/96, mas cada estado tem as suas alíquotas, tem os seus benefícios fiscais, e isso não há dúvida nenhuma, é um problema, principalmente se você imaginar numa empresa que tem uma abrangência nacional, né? Ela tem que
olhar todas as nuances individuais de cada uma das legislações, né? Nós temos a Lei Complementar 2475, que é através do CONFAS, que é o Conselho Nacional de Política Fazendária, que é formada pelos secretários de Fazenda de cada uma dos estados e do Distrito Federal. Ela tentou estabelecer regras para evitar a guerra fiscal, mas não foi feliz, né? Não foi efetiva nesse aspecto, né? Lembrando que a guerra fiscal é um fenômeno que deriva da disputa entre os estados pela instalação de uma determinada indústria no seu estado, de uma determinada atividade no seu estado. Não precisa necessariamente ser indústria. Pode ser, enfim, qualquer atividade que esteja sujeita ao ICMS. Então, para atrair o investimento no seu estado, ele oferece benefícios fiscais. Esses benefícios fiscais, não há dúvida nenhuma que é ruim para o estado, mas efetivamente é bom para o contribuinte, para quem aquele benefício fiscal está sendo oferecido. Existem alguns aspectos positivos de atrair o empreendimento para o seu estado, né, no sentido de geração de empregos, mas se você pensar no conjunto da sociedade, à medida que você oferece benefícios fiscais, esses benefícios fiscais afetam a arrecadação de impostos, e os impostos são uma maneira do Estado contribuir, né, facilitar ou permitir o bem-estar social de toda a população. Então, isso é um aspecto negativo. Existem legislações recentes procurando minimizar esse aspecto da guerra fiscal, no sentido de limitar no tempo a concessão de benefícios fiscais. E agora nós vamos ter a reforma tributária, em que provavelmente o ICMS vai ser objeto dessa reforma tributária, talvez com a constituição de um IVA, que é um imposto sobre valor agregado, mas isso ainda é uma coisa incipiente, né? Não há definição a respeito disso, em que pode-se atacar, né, esse problema, né? Uma das maneiras de se atacar seria aquilo que também está sendo discutido, do imposto ser, a incidência do imposto ser no estado de destino e não no estado de venda, né, da mercadoria, não no estado de origem da mercadoria. Mas, enfim, são discussões que vão acontecer, principalmente se a reforma tributária for efetivamente para frente no sentido de implantação e de alteração da legislação tributária, né? E a Lei Candir é a lei base que incide que regulamenta esse imposto. É uma lei de 96, chamada Lei Candir. Ela define regras gerais aplicáveis a todos os estados, e ela tem uma nuance que a gente vai abordar mais à frente, de exportações, né, de isenção de exportações, que elas são deletérias para as finanças estaduais. Assim como a previsão de repartição de receitas, né, que é o chamado federalismo fiscal, entre União e Estados, entre União e municípios, existe também uma previsão constitucional, que está lá no artigo 159, de repartição de receita entre o Estado e os municípios. Tá? Essa repartição de receita ela é feita em cima do ICMS e do IPVA. A regra para a repartição de receita do IPVA é simples, em função do município de emplacamento do veículo, 50% para o Estado e 50% para o município de emplacamento. Essa repartição já é feita na boca do caixa, isso é, assim que o contribuinte paga o seu IPVA, metade vai para o município e metade vai para o Estado. A outra repartição de receita é sobre ICMS, em que 75% fica em poder do Estado e 25% é rateado entre os municípios. Tá?
As regras para repartição do ICMS são um pouco mais complexas, elas são bem mais complexas, né? Elas são em função no caso do Rio Grande do Sul, né? Porque essa legislação varia de estado para estado, né? No Rio Grande do Sul, entra em conta a população, a área do município, o número de propriedades rurais, a produtividade rural, o inverso do valor adicionado, que a gente já vai abordar logo à frente, e o programa de integração tributária, que é um programa de cooperação entre Estado e municípios, em que entra um dos componentes da pontuação que os municípios alcançam nesse programa de integração tributária, que é conhecido como PIT, as suas ações de educação fiscal. É um componente interessante do índice de participação dos municípios no estado do Rio Grande do Sul. Tá? E o grande componente do índice de participação dos municípios, e esse é definido constitucionalmente, todos os estados têm que obedecer, é o valor adicionado, né? Em que é estabelecido constitucionalmente que pelo menos 75% desse índice seja composto pelo valor adicionado. Esse valor adicionado, a grosso modo, é as vendas do município menos as compras do município. Quando eu falo vendas do município e compras do município, eu estou falando das vendas das empresas localizadas naquele município, diminuído das compras dessas mesmas empresas situadas nesse município. Tá? Em 2017, no Rio Grande do Sul, esses 25% levaram ao rateio de aproximadamente 6,3 bilhões de reais, uma média de 12,7 milhões por município, e do IPVA foi um rateio, uma destinação, uma transferência aos municípios de aproximadamente 1 bilhão, que dá aproximadamente 2 milhões por município. Só para efeito comparativo, tá? Em 2017, né, a base desses valores apresentados é 2017, está aí um montante transferido para os municípios através do FEM, através do ICMS e através do IPVA. Vejam que para 2017, os 50% das transferências constitucionais para os municípios foi oriunda do ICMS, 42% oriunda do FPM e 8% oriunda do IPVA. Bem, pessoal, vamos agora abordar um aspecto que não é exatamente de imposto sobre consumo, mas está intrinsecamente ligado ao ICMS, que é a desoneração das exportações estabelecidos pela Lei Candir, a desoneração das exportações de produtos primários e semi-elaborados, né? Nós vamos abordar nesse slide o aspecto financeiro e no outro slide outros aspectos derivados dessa desoneração, né? Esse assunto deverá ser aprofundado quando a gente falar no curso aqui, quando for abordado o assunto de dívida do Estado e desonerações fiscais, tá? Mas só para a gente ter uma ideia, primeiro do aspecto financeiro negativo para o Estado, né, que afeta as contas públicas do Estado. E em 2014, conforme a tabela que vocês vão poder ver mais adiante, nós tivemos perdas líquidas derivadas da Lei Candir de 3,4 bilhões. Por que perdas líquidas? Porque houve a desoneração das exportações, foi compensado só parcialmente, né? Só um pedaço daquilo que foi desonerado é que foi compensado. O serviço da dívida nesse ano foi de 3,2 bilhões de reais e, portanto, se houvesse a efetiva compensação da desoneração da Lei Candir, nós teríamos tido um resultado de caixa de 200 milhões. Como aqueles 3,4 bilhões não foram ressarcidos, né, não foram compensados, então, na verdade, não houve esse 200 milhões em caixa, né? Houve simplesmente o desembolso do serviço da dívida e não houve a entrada
da compensação da Lei Candir. Além desse aspecto financeiro que eu abordei anteriormente, a isenção do ICMS desse tipo de produto, né, de produtos primários, gera desindustrialização, porque, por exemplo, a soja é exportada em grãos, ao passo que toda a questão de industrialização, de beneficiamento da soja é feito no exterior, né? Então, ao passo que a gente fica aqui só com a plantação da soja, né? Isso não gera nenhum valor adicionado, a não ser o valor adicionado o PIB da exportação do grão. Mas o PIB que poderia ser gerado da industrialização dessa soja, e isso vale para todos os produtos primários, principalmente os minérios, né? Os minérios têm uma outra questão negativa que poderemos abordar em outro momento, mas na verdade então essas exportações de produtos primários, ela diminui o PIB e evidentemente diminui empregos, porque você só tem um emprego da produção primária, você não tem emprego de toda a industrialização e toda a cadeia, né, que existe nisso. Se você pensar, voltando ao exemplo da soja, você tem a questão da produção de todos os insumos necessários, por exemplo, para você comercializar o óleo de soja, né, como embalagem, transporte, etc., né? E todo esse PIB está sendo gerado no exterior em detrimento do crescimento do PIB aqui no Brasil. Nesse slide aqui a gente pode observar a evolução das perdas com a desoneração do ICMS, a perda de arrecadação do Rio Grande do Sul, né? Ali nós temos a primeira coluna das perdas brutas, o quanto foi desonerado de ICMS devido às exportações de produtos primários e semi-elaborados. Tá? Nós temos as compensações, né? E as compensações vocês podem ver que nunca alcançam o montante da perda real, né? E a última coluna são as perdas líquidas, né? Desse fator negativo para as finanças públicas do Rio Grande do Sul, que é a desoneração dada pela Lei Candir. Aquele relatório e muitas outras informações a respeito da arrecadação, das desonerações podem ser encontrados. Existe uma página da Receita Estadual chamada Receita Dados, cujo link está no topo da página, em que podem ser encontradas várias informações, inclusive atualmente são publicados semanalmente informações sobre os impactos da Covid-19 na receita, na arrecadação do Rio Grande do Sul. Então, aquele relatório sobre a Lei Candir, sobre as perdas das desonerações tributárias devido às exportações, que foi apresentado há 2 slides atrás, você vai encontrar entrando naquele site mencionado no slide anterior. Você vai encontrar várias opções. Uma das opções são as desonerações fiscais, e clicando nesse link de desonerações fiscais você vai poder encontrar vários relatórios, inclusive aquele do impacto da Lei Candir nas finanças do Estado. Bem, vamos falando agora de 2 assuntos intrinsecamente ligados, que é a questão de fiscalização das empresas e os vários programas de cidadania existentes, né? Dada a variedade e a quantidade de estabelecimentos existentes em todos os estados, né? No Rio Grande do Sul em particular também, é impossível você ter uma fiscalização eficaz, uma fiscalização in loco em todos os pontos de comercialização em que haja a incidência de ICMS, por exemplo, nas operações. E o fisco, a administração tributária, só tem condições de poder fiscalizar o efetivo recolhimento do imposto se houver emissão de documento fiscal.
né? Sem a emissão do documento fiscal fica impossível fazer essa verificação. Então, os programas de cidadania existentes, como a Nota Fiscal Gaúcha, a Nota Legal em Porto Alegre, a Nota Fiscal Paulista no estado de São Paulo, a Nota Fiscal Paulistana na cidade de São Paulo, em outros municípios menores, como a Nota Cidadã em Mariana Pimentel, ou a Nota Fiscal Joseense aqui em São José dos Campos, onde eu moro. Enfim, são programas de cidadania que incentivam o cidadão a participar dessa fiscalização, a participar indiretamente dessa fiscalização, obrigando, né, ou solicitando que na verdade é uma obrigação, mas muitos contribuintes se omitem dessa obrigação, emitindo o documento fiscal. Né? Através dessa emissão é que o Estado, que a administração tributária tem condições de acompanhar o efetivo recolhimento do imposto. Né? E muita gente torce o nariz para esses programas de cidadania, achando que o objetivo é fiscalizar o cidadão e não fiscalizar as empresas, né? Mais uma, né? Acho que foi assim que esses programas de cidadania surgiram, talvez seja a origem das fake news, né? Por quê? Porque para fiscalizar o cidadão, né, não vai ser através do perfil de consumo, o que ele consumiu na farmácia, no supermercado, enfim, mas tem maneiras muito mais eficazes através do acompanhamento das suas contas bancárias, das suas movimentações bancárias, da sua movimentação no cartão de crédito, das suas transações com o cartão de crédito. Então não vai ser através do controle, né, da inclusão do CPF no documento fiscal que vai querer se fiscalizar o cidadão, né? E mais, o cidadão participando disso, ele está exercendo sua cidadania e ajudando o Estado a efetivamente arrecadar os impostos necessários para a efetivação de todas as políticas públicas, tanto as sociais como a efetivação de obras de infraestrutura, enfim, é um efetivo exercício de cidadania e não tem o objetivo de ficar verificando o que é que o cidadão consumiu ou não. Eu gostaria de salientar que na proposta de reforma tributária estadual que o governo do estado está encaminhando para a Assembleia Legislativa, não vou opinar aqui sobre essa reforma tributária, mas tem um aspecto em particular que eu considero como positivo, é que esse programa, a Nota Fiscal Gaúcha, vai poder ser base, através de outros cadastros, de cruzamento de outros cadastros, para devolução de parte do ICMS para as famílias de baixa renda, de um determinado perfil de renda. Então, a informação do CPF nas compras efetuadas por essas famílias vai poder servir de base para a devolução, que é o ICMS-P, o ICMS personalizado. Então, é mais um motivo para que esses programas de cidadania sejam efetivamente abraçados pelo cidadão para evitar a sonegação. Bem, vamos agora abordar um imposto de competência municipal que incide sobre consumo, que é o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, o ISSQN, que está previsto na Constituição no seu artigo 156, inciso 2, e é regulamentado através da Lei Complementar 116 de 2003. Tá? Esse imposto incide sobre a prestação de serviços não compreendidos na incidência do ICMS, né? Existe, como eu já mencionei anteriormente, anexo a a Lei Complementar 116, uma lista extensa e também para questão de competência municipal,
considerada como exaustiva de serviço, que vai desde informática, lazer, transportes, serviços financeiros, né? Que incide sobre, que são de competência municipal. Tá? Ele é um imposto indireto, como é característica dos impostos sobre consumo, e ele é cumulativo, isso é, ele não, em cada etapa de prestação de serviço, o imposto vai se acumulando, ele não desconta da etapa anterior. Então, por exemplo, se você tiver um serviço de manutenção no seu veículo, manutenção e lavagem, a manutenção vai ser cobrado o ISS sobre a mão de obra de manutenção daquele veículo, né? Mesmo que depois o veículo vai para limpeza, complementando aquele serviço, fazer uma lavagem, também vai incidir sobre esse ISS sobre essa, mesmo que as atividades, os processos estejam interligados, vai incidir esse ISS sobre essa lavagem, não se compensando aquilo que se pagou de ISS na etapa anterior. Por isso que é um imposto considerado como cumulativo. O ISS tem as suas alíquotas definidas, mínimas e máximas definidas na Lei Complementar 116. A faixa de tributação em termos de alíquota é de 2% a 5%. Cada município define o que quer cobrar para, por exemplo, serviço médico. Um município pode definir que a alíquota daquele serviço é de 3%, outro município definir que é de 4%, outro definir que é de 2%, enfim, eles têm que variar dentro dessa faixa, tá? Ele não incide sobre exportações, né? Se um serviço for destinado ao exterior, ele não incide sobre esse serviço que vai para o exterior, tá? E ele tem característica fiscal, isso é, o foco do município ao instituir o ISS é que ele tenha o viés arrecadatório. Bom, indo para as considerações finais, né? Nós já vimos isso foi falado e vai ser falado fartamente ao longo do curso. Existe um efeito ruim, né, na sociedade da tributação sobre consumo. A tributação sobre consumo, ela onera as faixas mais baixas de renda proporcionalmente muito mais do que as faixas mais altas. No caso, principalmente do ICMS, nós temos uma complexidade tributária muito grande, né, apesar da lei Candir e dos princípios constitucionais serem os mesmos evidentemente os mesmos para todos os estados, as nuances de cada estado na sua legislação são diferentes, e isso gera o regulamento do ICMS aqui no estado é um calhamaço que isso se repete em todos os estados, isso evidentemente atrapalha, né, a cumprimento das obrigações tributárias. Não é só isso, evidentemente, existe a sonegação, mas ele ajuda a atrapalhar aquele bom contribuinte, atrapalha bastante o fato dele enfrentar um cipoal na legislação tributária, principalmente do ICMS, né? Voltando a falar, a sonegação leva à concorrência desleal, a sonegação é uma forma de corrupção, né? Apesar de não ser encarada pela sociedade nem pela mídia, a sonegação às vezes até é socialmente aceita, né? Infelizmente ela é socialmente aceita, muitas pessoas acham que está correto aquele que evita o pagamento de imposto, né? Mas isso gera concorrência desleal e isso onera toda a sociedade, né? E com relação à tributação sobre o consumo, o Brasil está na contramão do resto do mundo, né? Aqui a faixa, né? A contribuição da tributação sobre consumo é quase metade
da carga tributária do Brasil, né, que está em torno de 33% do PIB, e aqui nós vamos na contramão. Esperemos que com a reforma tributária seja discutida uma reforma tributária mais justa e que onere mais aqueles que ganham mais. Essa pandemia, a Covid-19, escancarou a necessidade do Estado e o Estado precisa de receita para enfrentar todas essas nuances, para poder para que todos os cidadãos consigam usufruir de bem-estar. Obrigado. Bem, conforme eu disse várias vezes ao longo dos slides, né, vai estar disponível para vocês material complementar, detalhando algumas das coisas que foram faladas aqui ao longo dessa apresentação. E existe também o livro, né, o livro base, que no capítulo 6 fala da tributação sobre consumo, e também a gente vai ter a aula assíncrona aí para que de maneira presencial, isso é presencial quando eu digo, a gente vai estar online à disposição para tirar as dúvidas.